que a gente... Espera um pouquinho, que eu preciso marcar uns negócios aqui. Ricardo, marcou. Para partilhar o som. A gente conseguiu, viu, Val? Ah, legal. Vamos ver se vai dar certo. Você fica de stand-by. Tá bom, tá bom. Legal. Bom, a gente está começando então o nosso segundo encontro. Vocês encontraram todas as outras duplas e tem aí muito conteúdo aí para ser trabalhado. A gente sabe que é um curso muito intenso, mas também é intensa a nossa preocupação, acho que de todos, com a questão que se coloca. Então, estamos aqui, né, procurando dar o nosso melhor aí, vocês tenho certeza que também. E a gente preparou um encontro hoje com muitas trocas, né? A gente quase que o encontro é de vocês, né? A gente é apenas somos apenas provocadoras, no bom sentido, né? Bom, nossos objetivos que a gente preparou é promover o intercâmbio de ideias e estratégias entre os participantes, compartilhar ferramentas para o diagnóstico e para o plano de ação participativo. Então, a gente vai trazer esses dois conteúdos bem pontuais, bem operacionais, bem práticos, vamos dizer assim, que na realidade vai subsidiar vocês na ação de vocês com os demais conteúdos, né? Em relação a conteúdos, o que a gente planejou, conversar um pouquinho sobre a constituição do Comitê da Infância, depois falar sobre essas ferramentas, né, do diagnóstico e do plano de ação participativo, e conversar um pouquinho sobre o questionário. Simples assim e potente assim, né, dependendo de nós. Vamos lá. Como é que a gente organizou a pauta, uma ampliação cultural, vocês sabem, é avisar lá, né? A gente sempre começa com uma ampliação, aliás, a gente tem até duas ampliações que se intercruzam. A gente trouxe a música O Seu Olhar, do Arnaldo Antunes, que a gente vai escutar junto. Depois eu trouxe algumas reflexões sobre o cuidar na quarentena, surprise, vocês vão ver. Depois a gente vai trocar um pouquinho de ideias sobre o trabalho dos comitês, escutar um pouquinho vocês, vamos falar das ferramentas de diagnóstico participativo, trocar algumas ideias sobre o questionário e os encaminhamentos, né? Continuidade. Então, vamos lá, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Você me diz, tá, Val? Tá na tela certa? Val? Oi, tá sim. Tá sim, Lica, tá com o microfone ligado. Muito obrigado. Tem som também, tá ok. Boa. Receber aqui a próxima convidada, uma convidada muito especial, Nina Becker. Vou ficar daquele lado de lá. Para mim? Seu olhar, seu olhar.
cobriu, como a chuva molha o que se escondeu. Seu olhar melhora, melhora o meu. O seu olhar agora, o seu olhar nasceu, o seu olhar me olha, o seu olhar é seu, seu olhar, seu olhar, melhora o meu, melhora o meu. Melhora seu olhar, melhora o meu. E aí, meninas, o que acharam? O que sentiram? Onde tocou, né? A gente só compartilhando aqui os bastidores, né, Val? Que é bom, né? A gente fechou de que a gente queria trazer uma música. E a Val logo sugeriu essa, que ela era fã, muito fã, né? E a gente optou por essa, pela doçura, né? A gente queria trazer um pouco de doçura nesse momento. Esse é o nosso ponto de vista. Val, quer falar alguma coisa? Você que escolheu? Esse olhar de Arnaldo Antunes, hein? Eu sou fã mesmo. Primeiro, eu sou fã mesmo. Segundo, eu acho que nesse momento a gente está precisando de leveza e eu acho que a questão do olhar tem muito a nos dizer, né? O seu olhar melhora o meu, né? Os nossos olhares nos melhoram. Mas eu queria muito ouvir o que tocou vocês, o que atravessou vocês com a música. Eu achei... Conseguem me ouvir? Sim, Daiane. Oba. Eu achei muito interessante porque hoje o que a gente está mais se vendo nesse momento que a gente está são os olhos, né? Porque a máscara tampa tudo, então são os olhos. Então a gente aprendeu a se abraçar com os olhos, a se cumprimentar com os olhos, né? Então tudo agora é no olhar. Então achei muito oportuno com esse momento que está agora, né? Nessas propostas que a gente está de pensar em propostas, já pensei em várias, né? A música já foi despertando, já perguntando um monte de coisa, muito gostoso de ouvir, não conhecia. Mas o melhor momento foi para esse momento de agora que a gente aprendeu a fazer, despertar todos os sentimentos pelo olhar. Legal. Dai, a gente conseguiu te ouvir, tá um pouquinho baixo, talvez. Da próxima vez você fala mais alto, mas a gente conseguiu te ouvir. Tá. A Mônica quer falar. A Mônica. Eu acho que foi uma excelente escolha, Valquíria. Eu gosto muito do Arnaldo Antunes. Não conhecia a Nina Becker, eu vou até ouvir outras coisas dela. Mas eu acho que um olhar que melhora o meu enquanto educadora é o olhar da criança. Né? Então, o olhar infantil é aquele olhar encantado. Às vezes a criança ela vive num lar ruim, ela passa condições muito difíceis na vida, mas o olhar dela é singelo e é otimista. E a gente vai ficando adulto e a gente inverte o foco da lente. A gente acaba desenvolvendo um olhar pessimista. E o pessimismo ele é péssimo porque ele contamina. E o olhar infantil ele contagia, né? Então, é uma excelente escolha. Eu acho que se a gente olhar para a atual situação, pelos olhos da criança, a gente vai enxergar melhor a luz. Muito Parabéns. Bom, muito bom. Você está sem som, Val? Tem umas mensagens aqui. Delícia, essa música é linda. A troca de olhares é um bom exercício. E esse quem falou foi a Luciana e a Andréa diz: podemos nos comunicar com o olhar. Eu acho que a gente vai fundando aí uma nova gramática do olhar, né?
Ah, uma nova gramática da comunicação, da interação. É muito potente isso aí. É para a gente olhar mesmo para isso. Muito bom. Exato. Muito bem trazido. Maria Goretti diz: hoje estamos nos comunicando muito com o olhar, que foi o que você disse. Música aconchegante. Também acho, Maria Goretti, muito aconchegante. Mais alguém gostaria de comentar? Sabe que eu reparei? Que tem uma troca de olhar entre os dois, cantando, interpretando. Eles fazem uma interpretação linda, né? E ela vai falando, eles têm uma gramática do olhar, justamente. É lindo, porque a música fala do olhar, eles se olham com uma ternura, tem uns momentos que eles sorriem junto, é muito, eu acho, ali tem uma troca muito bonita, né? Verdade. E é uma interpretação, né? É na dinâmica da interpretação, né? Super bonito. E eu realmente acho que ela é linda. Juntando essas todas coisas que vocês disseram, e a Mônica também, do olhar da criança, né? Mas eu também tenho o olhar do adulto, né? Que muitas vezes é pessimista, mas muitas vezes também traz uma nova forma da gente olhar o mundo. Quando o outro nos mostra, né? Como ele está vendo, muitas vezes a gente não estava vendo daquela forma, a gente pode ampliar o nosso olhar a partir do que o outro está vendo, né? Então, como a criança vai se constituindo a partir do adulto e dos outros, a gente também continua se constituindo, né, ao longo da vida a partir do olhar do outro, né? Eu acho que é isso que me pega bastante também na música, acho isso muito bonito. Dos diferentes, né? Dos diferentes pontos de vista, parece banal, mas é bom que a gente fale isso dos tempos que correm. Né? O quanto não é nada banal. Não é nada banal. Isso mesmo. E a construção do olhar, como diz a Zélia aqui, né? Exatamente, olhares são construídos. Tem também uma coisa sobre o olhar que o pessoal que a gente anda pensando, né? Sobre essa coisa do olhar na tela. Porque na tela a gente nunca sabe o que a outra pessoa, para onde a gente está olhando, né? Já viram isso? Tem um cruzamento muito louco de olhares aqui. Que é super... E, ao mesmo tempo, essa perspectiva, sabe? Eu gosto, assim, esses grupos, não aparece muito isso. Aparece nos grupos dos mais jovens, né? Que se sentem muito olhados neste local, né? Eu vejo, assim, minha filha, que é universitária. Então, ela não abre, mas abrir a tela nem que a vaca tussa. Né? E a gente já é mais cara de pau, vamos dizer, né? A gente já se bota mais na roda, né? Porque eles têm toda a coisa do perfil, esse lugar é muito carregado pela coisa do perfil. Eu só me abro um perfil que eu quero, que eu construo, né? E ao mesmo tempo fala também dessa imagem social que a gente também constrói, né? É que a gente está construindo ela menos na tela, a gente não tem essa... Quantos pensamentos, né, sobre o olhar que a gente pode estar tecendo aí. Posso falar? Sim! Oba. Eu sou a Adriana, trabalho no CEI Otávio Rodrigues. Essa questão do olhar foi tão profundo, né? E agora você falando dessa questão de tela, me veio a lembrança, agora a gente com essa questão de fazer vídeos, né? E teve uma situação de uma mãe... Assim, eu acho que ela percebendo os vídeos que eu faço, eu acho que em um determinado vídeo ela me achou diferente, aí ela pegou e me mandou no privado: Pro, tá tudo bem com você? Eu achei o seu olhar diferente. E aquilo, eu fiquei assim, né? Meu Deus, ela reparou algo em mim e que, de repente, naquela rotina nossa do dia, talvez ela não tivesse reparado se fosse um dia que ela simplesmente tivesse me entregado o bebê, né, e a gente não tivesse tido essa reflexão. Aí quando ela falou: ai, Pro, como que você tá? Tá tudo bem? Eu achei você diferente. E realmente tinha alguma coisa acontecendo, mas eu fiz o vídeo e não achei que tivesse, né, transpassado isso com um olhar, de repente, porque eu achei que estava normal. E essa questão do olhar, né, que vocês estão colocando, e que agora, neste momento, as observações também são maiores, né? Sim. Quando eles têm o tempo de nos ver e olhar como a gente fala e observar, né? E é muito bacana essa questão do olhar aí, ficou muito profundo.
É um aprendizado novo, né? Fala, Lica. Não, fala você. Não, eu achei muito bonito isso, da mãe reparar no seu olhar, né? Que observação e que intimidade, afinal, né? Porque ela te conhece. Isso é muito bonito também, né? Eu acho que são aprendizados que a gente também está tendo na tela, porque a gente tá vendo o outro não só a tela chapada, a gente está conseguindo ver um pouco além disso. Isso é um aprendizado que a gente está tendo agora, né? Eu acho que a gente não tinha isso. Fala, Lica, depois eu leio aqui. Não, pode falar. É que tem algumas mensagens. A música, quem fala é a Denise, a música é doce, o Arnaldo Antunes canta com o corpo todo. É muito lindo e intenso. A Zélia, olhar cuidadoso, compartilhado, olhar da alma. Fabiana, adorei a música. O olhar é tão profundo que toca todo o corpo e alma. Muito bom. Muito lindo. Eu queria trazer a dimensão, porque também tem a troca entre os grupos, né? Que a gente um pouco faz. O pessoal trouxe essa dimensão e eles trouxeram a dimensão do acolhimento, que acho que toca um pouco no que a Adriana trouxe, né? O quanto a gente, e também que a Daiane logo no início falou, né? Quanto os olhos vão ficar, a gente tem a máscara e os olhos agora ficaram mais evidentes, né? E o quanto ela, lembrando aí, o quanto que o olhar acolhe, o quanto que o olhar revela, como disse a Adriana, né, sobre o nosso sentimento, o que a gente está passando, o que a gente está pensando, né, e o quanto isso é importante. No outro grupo o pessoal trouxe, às vezes a gente faz uns gestos mesmo mecânicos e tal, e quando a gente olha, e aí eu acrescentei no outro grupo, falei, quando a gente fala, além de olhar, a gente fala, é uma comunicação completa, que faz muito sentido, né? Para as crianças, que traz muito sentido. Então, a gente tem outras formas também de receber, que não precisa ser ficar pegando. A gente vai poder pegar as crianças, ok? Vamos com calma, aí a gente vai construindo isso, mas a gente também tem outras ferramentas de acolhimento que também a gente pode usar mais. Acho que é nesse sentido. Eu lembrei agora daquela frase do Leonardo da Vinci, que é justamente ele que diz, né, que os olhos são as janelas da alma, que colocam o que é de dentro para fora com a sua expressão e acolhe e traz o mundo para dentro de você. Acho lindo isso também. Agora eu lembrei, é muito bonito. Depois eu vou ver se eu acho a frase mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou compartilhar, se alguém quiser falar alguma coisa, enquanto eu vou compartilhando, acrescentar alguma coisa aí que veio para a gente ir continuando. Pode falar. Estamos sempre aqui, lembrando que a qualquer momento é momento de participar, ok? Eu trouxe aqui para vocês, sim, essa lâmina, né? Esse slide. O que a gente colocou aqui, né? Essa possibilidade, isso aqui responde Desculpa, você não compartilhou ainda, né? Estou compartilhando? Não. Peraí. Entendi, faltou aqui. Foi? A gente pensou nesse slide aí, né, e pensou até na música e tudo mais, fazendo uma ponte com uma pergunta que surgiu, não lembro de que grupo, não importa, né, porque a gente entende que uma pessoa às vezes é porta-voz, né, para as outras, mesmo não estando no mesmo grupo. Uma pessoa perguntou por que a gente tinha colocado aquela pergunta no questionário dos funcionários de porquê do hobby, né? De que hobby a pessoa tinha. E, na realidade, eu vou responder, né? A gente gostaria muito de potencializar e de evidenciar, né? De identificar e de colocar em evidência os saberes da equipe que não estão diretamente relacionados ao trabalho, mas talvez estejam, né? Nessa possibilidade de acolher esses saberes de
cada um, mas de acolher os demais, né? Então, alguém que toca um instrumento, eu e a Val, eu não sei nem se a Val toca, mas eu não toco nada, né? Mas poderia ser a gente receber vocês tocando, né? Um violão, uma flauta, enfim, ou cantar, ou ler uma poesia juntos, né? Ouvir uma música, as pessoas que são leitoras podem compartilhar um conto, uma crônica, podem fazer indicações literárias, né? Ou indicação de filme, né? A gente está todo mundo vendo tantos filmes aí na internet, tantos festivais de filmes abertos, a gente pode fazer esse compartilhamento aí, né? Um livro que você está lendo, um podcast que você está escutando, uma live, né? Indicação de live é uma maravilha, porque tem um monte aí, nossa, eu tenho uma lista imensa para eu assistir. E os trabalhos manuais que também a gente pode compartilhar, porque eles ganharam uma importância muito grande na quarentena, né? Muitas pessoas que sabem fazer coisas, eu, por exemplo, não sei fazer quase nada, mas faço uma coisinha ou outra, né? A gente viu na quarentena também a possibilidade de fazer mais, né? Ou de aprender alguma coisa nova, enfim. Então, acho que tem todo aí um corpo de saberes, né? Que não está muito colocado no nosso cotidiano da escola e que a gente pode trazer e pode olhar, né? A escola pode até ganhar novos significados a partir desses conhecimentos. Alguém quer comentar alguma coisa a partir disso? Faz sentido? Uma boa forma de acolher as pessoas, talvez? Não estou vendo ninguém, né? Só estou vendo meu slide, tudo bem? Eu acho que as pessoas estão pensando um pouquinho, Lica. Então tá bom. Pode pensar. Eu posso falar? Sim. Eu acho que quando você traz essas reflexões, né, ajuda nesse tempo de pandemia o outro perceber e a gente valorizar no outro esses saberes que muitas vezes a gente não sabe que ele tem. Principalmente nós gestores e coordenadores na correria, o que eu tenho percebido é que as meninas, as educadoras e mesmo a equipe de apoio tem trazido e compartilhado receita, música, literatura, filme, né? E aí nós descobrimos muita gente retomando trabalhos manuais. Isso é legal, isso é tradição, isso é coisa que passa de vó para mãe, que passa para filho e que vai, quando a gente disse no outro encontro que a gente está reaprendendo a ser família, né? Nessa pandemia, está tendo a oportunidade de compartilhar aquelas coisas que a gente aprendeu com o pai, com mãe, com a avó, os chás, os bolos, os benzimentos, as correntes, né? Para a gente tem sido maravilhoso. A pandemia tem trazido isso muito forte nos professores, acho que nas pessoas no geral. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem disso. É isso. Como você chama? Zélia. Zélia, eu não estou vendo, eu só estou vendo o meu PowerPoint, não vejo nada. Zélia, super importante isso que você falou. Eu acho que assim, as coisas que têm concretude ganham um pouco mais de sentido, né? E as coisas que a gente faz com o corpo, com a mão, né? E nesse sentido, assim, eu trabalhei muito no interior, como já contei para vocês, né? No interior a gente ainda encontra mais a cultura do que na cidade, embora essa cultura também esteja por aqui, né? Mas o valor, acho que quando você diz, é uma coisa que passa de gerações para gerações, olha a importância de fazer isso, né? Eu fui costurar máscara com a minha filha, que nunca tinha pego numa agulha, gente. Isso mesmo. Olha que legal. A Luciana está dizendo, muito bacana, precisamos nos conhecer melhor e também saber o que toca cada um. Através da arte, podemos ampliar nossos relacionamentos. Muito bom. A Darlene que está falando. Lá na nossa escola, a gente tem reunião semanal, né? Às quintas-feiras. E aí eu também estava começando sempre com música, eu tinha que ficar procurando música, aí eu resolvi fazer um formulário, né, desses formulários Microsoft, e pedir para cada professor indicar uma música que representasse esse período, né, ou uma música que ele tocasse e tal. Aí eu pedi uma música, um filme, de preferência sobre educação,
e um autor, um influenciador, para a gente estar estudando nessa época. E aí, depois que todo mundo respondeu, eu troquei no grupo de WhatsApp essa lista, e toda a reunião a gente começa com uma música que foi indicada por alguém. Aí eu digo, essa música foi indicação de fulano, aí fulano fala um pouquinho, todo mundo fala. Na última reunião, inclusive, um professor falou que ele gostou muito dessa história de começar com música, de ouvir de cada um. E o filme também que a professora indicou, eu pedi agora para... Dei a lista para todo mundo trocar os filmes lá, tá lá de todo mundo. Mas eu pedi especificamente que essa semana assistissem O Jarro, que foi a indicação da professora Mira. Ai, é Eles lindo! Ai, gostaram que filme muito. lindo! Então, e aí quem não conhecia, gostou muito. Aí eu, né, como tem que registrar, eu peço para responder umas questõezinhas lá no Microsoft. Mas assim, peguei um filmezinho que fosse bom, filmezinho, maneira de dizer, né? Um filme bom lá para a gente Filmão! poder pegar, para não ficar também muito chato o registro e tal. Mas deixei as indicações lá e aí eu sempre digo, ó, essa é a indicação do professor tal, essa é do professor tal. Tanto do educador, peguei um texto lá do que eu não conhecia, Gandhi Priors, que eu não conhecia, foi indicação de uma professora. Fui ler, fui estudar, peguei um texto dele também, fiz lá no formulário, falei, ó, gente, a indicação da professora Simone, o autor tal. Depois, quem quiser saber mais, estuda sozinho, mas pelo menos um eu tô dando e tô fazendo essa troca. Eu acho que eles têm gostado. Muito legal, muito rico e de muita, muita qualidade. Ai, o Jarro, onde tá? Depois você conta para nós. No YouTube eu achei. Ai, Nossa, que que ótimo! Tá no legal! YouTube. Inteirinho tá no YouTube. Muito Ai, bom. maravilhoso! Esse filme é emocionante. Muito bom. Eu trouxe aqui para a gente compartilhar com vocês um pouquinho também alguns trechos do fórum de apresentações, né? Eu fui seguindo esse fórum e eu fui me encantando. E aqui eu nem pensei em grupo, eu trouxe de todos os grupos, fiz uma assim, tirei um monte que eu tinha amado, fui construindo um PowerPoint e eu fui pegando essas imagens da Georgia O'Keeffe, que é essa artista americana ela pinta as flores, né, com muito de pertinho, com muitos detalhes, e é tão de pertinho que acaba ficando muitas vezes um pouco abstrato. Então, e é muito lindo o que ela faz, eu acho que combinou muito aí com muitas coisas que vocês trouxeram no fórum, né? O fórum foi um fórum muito rico, muito interessante, muito que as pessoas contaram muitas coisas pessoais, coisas bonitas, coisas tristes, pessoas que perderam pessoas, contaram. Então, acho que eu gostei muito que a gente que a gente conseguiu criar um pouco esse ambiente, né, de intimidade, onde as pessoas puderam dizer coisas pessoais, né? Trouxe 3 ou 4 aqui, só para gente ver a dimensão que tomou isso, né? Então, a Laura, né, que eu não sei nem o grupo, a gente tirou o sobrenome, porque, né, para ficar até um pouco mais pessoal, ela diz assim, teve corte de cabelo do pai feito pela filha, teve ornamentação para aula online de festa junina feita pela mãe para a filha, teve pão caseiro quentinho feito pelo pai para todos, tem almoço na varanda, tem ginástica, tem preguiça, cuidamos uns dos outros. Depois a Raquel. A situação me fez perceber foi o quanto minha filha precisava da minha atenção no momento de realizar suas lições. Estar junto nas suas conquistas, como aprender a ler, me marcou totalmente. A Cira, cuidar de mim, como é difícil para quem está tão acostumado a cuidar dos outros. A Luciana, compreendi que mesmo quando tudo se move rápido demais e não sentimos o chão sobre os pés, ainda é possível encontrar conforto dentro de nós. Bonito, não? Querem comentar? Antes da gente ir para o próximo assunto? Deixa eu ver vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que veio aqui, sobre as coisas que apareceram no fórum? Gostaram?
A Zélia bateu palminhas. Muito inspirador, né? Eu penso que, assim, acho que para mim, a gente falou do olhar, né? Dessa coisa da tela e tudo, e eu penso muito, para mim, acho que é um grande desafio e algo que eu venho pensando há muito tempo, né? Mas que talvez a intensidade de tudo, da pandemia, do problema que nós temos, da formação que nós estamos propondo, da recepção de vocês, dessa troca intensa que nós estamos tendo, porque assim, é uma questão para mim, é como a gente forma grupo, né? Nos encontros à distância, como a gente constrói esse sentimento de estar em grupo, né? E eu penso que tem o grupo, né, que é o grupo 2, e tem também os outros grupos, né, que também dialogam um com os outros, né? A gente tem essa visão bastante inteira aí de cada grupo e também dos grupos, né? Mas como que a gente vai vendo, e eu acho que muitas escolas, vocês trouxeram essa coisa das escolas muito grandes, né? Como que a gente mantém a coisa do individual, né? Aqui eu fico anotando o nome de vocês, né? Porque eu faço questão de que cada um tenha o seu nome, tenha um pedaço de história, um pedaço de contribuição, que a gente possa, né? E vendo isso, que isso possa ir aparecendo, né? O individual dentro de um grupo. Enfim, o que mais que a gente pode comentar? Ou que vocês gostariam de comentar? Falando em nome, tem uma pessoa aqui que é o administrativo, que podia pôr o nome, que diz assim, muito inspirador. Ah, que legal. E a Luciana também, muito, diz muito. Legal. Tão bonito isso que acho que foi a Luciana, né, que falou o último, que ela fala, quando tudo tá de perna pro ar, né? Tem um núcleozinho dentro de mim que é um núcleo de segurança, né? E eu penso, eu me identifiquei muito com essa fala, eu vejo isso muito claramente, eu vejo pessoas que não têm isso à minha volta, né? Eu vejo também isso como um lugar de construção, mas eu penso que esse lugar de segurança, né, esse núcleozinho de segurança aqui de Lu, é uma coisa que a gente constrói na infância, né, e que esse é o nosso papel, né, o nosso aqui de todos nós, enquanto educadores, enquanto apoiadores das famílias que estão cuidando, né? Então, essa coisa de fortalecer as famílias, para que as famílias possam construir isso junto às crianças, né? A gente sabe, os psicanalistas nos ensinaram isso, né? Que esse núcleozinho é construído lá na infância. Que infância? A infância 0 a 3, 4 e 5 ainda dá para remendar. Depois vai um pouco de pé quebrado na vida, né? Olha a importância da educação infantil. Precisa falar mais alguma coisa? Não, né? Vamos combinar que aqui tem um conteúdão, né? Para gente prestar atenção. O administrativo é a Cristiane? Acho que é, né? Acho que mudou. Acho que eu tô no grupo errado, mas tô adorando. Lu, por que você acha que você está no grupo errado? Ai, Deus. Depois a gente vê. Mas você é de DRE, pelo menos, de ideia da educação infantil ou não? Fica conosco, tá bom. Ai, muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? A partir disso aí, outras coisas, foi para outro lugar. Ela é de educação infantil. Fica com a gente. Acho muito lindo, acho muito lindo muitas coisas que estão lá no fórum. Acho que foi até difícil, né, Lica? Separar, selecionar, né? Porque tem muita coisa muito bonita, principalmente porque transparece o que atravessou mesmo, né? O que as pessoas
estão vivendo, o que elas estão sentindo de bom, de não tão bom, de dificuldades, de superações, né? Aí é que está o que eu digo que é também, né, a diversidade. Como é que cada um está encarando, como é que cada um está superando, com mais dificuldades, com menos dificuldades. Isso é humanidade, né? Então, é por isso que é bonito. Luciana, nós estamos no grupo 2, tá certo? Ela falou, sou do grupo 2. A ideia do desafio, do cuidar do outro, dar conta de si mesmo, não é fácil, exatamente. Também me chamou muito a atenção essa frase, porque eu penso que nós aqui, nós gestores, né, somos muito cuidadores de muitas pessoas, né, de muitas famílias, de muitas crianças, também da nossa equipe. Então, acho que essa dimensão, e aí quando a gente pensa do cuidar de si, às vezes a gente é um pouco falho, né? A gente cuida tanto do outro que acaba não cuidando tanto de si. Então, como é que a gente reserva esse tempo, né? Como diz o pessoal, né? Quando está no avião, botar a máscara primeiro em si, para depois botar nas crianças, não é isso? Né? Que recomenda lá as normas, né? A gente precisa estar muito inteira, a gente precisa estar muito bem para poder cuidar dos outros. Isso mesmo, Cristiane. Isso, eu sempre por último. Das demandas do trabalho, da família, dos amigos. Eu por último sempre. Precisamos repensar várias coisas, né? São os grandes cuidadores, são assim, né? Mas a gente não pode perder fôlego, né? Então a gente tem que botar aquela mascarinha primeiro em nós. Vamos pensar nisso. Bom, vou compartilhar a tela de novo para a gente ir caminhando. Só enquanto você compartilha, a Darlene já pôs o link do filme aqui no chat, viu, gente? É só copiar e assistir. Maravilha, obrigada, Darlene. Lindo filme, vou assistir 20 vezes nessa pandemia. Que legal. Bom, aqui os comitês da infância, a gente gostaria de ouvir o relato de vocês, se vocês conseguiram constituir, se surgiram dificuldades, quais foram, como vocês resolveram, se já realizou reunião, como que aconteceu, que dúvidas vocês ficaram, se é por aí, se fez sentido. Queremos ouvir aí um pouco o relato, o termômetro aí dos comitês, como é que estão acontecendo ou não acontecendo, enfim, né? Não precisa só ser o caso de sucesso, pode ser também as dificuldades para a gente pensar junto, enfim. A gente queria ouvir de vocês e eu vou descompartilhar para ver a carinha de vocês. E aí, quem gostaria de narrar? Eu vou passar a bola para minha parceira, para a Mônica. Cadê a Mônica? Mônica, lá na nossa escola, está bem organizada, bem inspirada no comitê. Cadê a Mônica? Será que a Mônica está aqui? Não estou vendo ela. Deixa eu ver. A Cristiane diz, no meu caso, ainda em processo inicial. Tá. A Luciana, ainda estamos em processo de conversa. Já montamos o comitê, foi tranquilo. Realizamos 3 reuniões que foram bem produtivas. A outra é a Luciana Lippe falou. Quer contar, Darlene? A Mônica está na escola hoje, então deve estar corrido lá para ela. Tem portão, pedreiro, cesta básica, mãe ligando de cartão. Quando está na escola é difícil. Legal. Nós montamos o comitê, resolvemos colocar mais... era um professor, né? A gente colocou 2 por período. A gente quis colocar um que fosse, pelo menos, do berçário. Acabou ficando 2 do berçário, porque eles vão ficar bastante tempo na escola ainda, né? Mães, pegamos as mães que já eram do conselho. Então, assim, elas já têm contato com a gente. E pegamos mães também do berçário e do MG1, porque são mães que vão continuar lá. Então, a gente quis que tivesse... Porque se não voltar, a gente não sabe quando volta, né?
Aí tem pais lá do MG2, essas crianças não vão continuar conosco, né? Então, quisemos dar prioridade para essas. A nora de uma professora é médica, então nós conseguimos marcar com ela para conversar, então já está marcado para o dia, acho que é para essa sexta. Nessa quinta, a Bruna, que está aqui no grupo, que é a diretora do SEI Monte Azul, também vai conversar conosco. A Mônica também, que intermediou isso, porque a gente, aquela que no primeiro dia contou pra gente que o SEI dela não fechou. Quando a gente falou isso na reunião semanal dos professores, eles não acreditaram, eles ficaram, como não fechou? Então, a Mônica conseguiu conversar com a Bruna, e a Bruna vai conversar com a gente na nossa reunião semanal. Que legal. E já fizemos o grupo do WhatsApp, né? E no grupo do WhatsApp já lançamos a pergunta da última reunião. Estou falando aqui, Mônica, que o nosso comitê, que a Mônica está... Hoje você está na escola, então você deve estar aí fazendo um monte de coisa. Falei também que a liga é telefone, é pedreiro, mas falei que a gente já conseguiu marcar encontro com a médica, com a Bruna, e já lançar a pergunta. Você quer complementar, Mônica? Você está sem som, Mônica. Sem som. Liga o Desculpa, microfone. eu me ausentei, eu vim fazer tudo isso que você está falando aí, Darlene, por isso que eu troquei até de dia com a Fabiana. Então, eu acho que, como o grupo comentou, né, na última reunião, que eles têm muito medo, eles estão com muito medo. E aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente combate esse medo? Quanto mais informação a gente tiver, mais a gente entende do perigo que a gente corre, né? E eu gostei muito do depoimento da Bruna, aliás, agradecer, né? Acho que a Bruna está aqui com a gente. Ela, naquele primeiro encontro, a fala dela tão serena e isso me transmitiu bastante tranquilidade, porque esses sentimentos ruins, eles roubam a nossa energia, né? Então, se eu estou com medo, estou com ansiedade, eu não consigo vislumbrar nada, eu fico paralisada, né? E esse medo que paralisa é um medo muito perigoso. Sobretudo que a gente fica, volta setembro, volta outubro, a gente nunca sabe se vai voltar, se não vai. E aí, desculpa se eu estou me repetindo, mas o grupo colocou 20 questões, né, para a doutora Fernanda, e ela tão gentilmente precisou de 2 semanas para responder a pergunta de cada professor. Porque não existe aquilo lá, mas isso é óbvio, tal coisa é óbvia. O professor, o educador, né, ele tem que se sentir acolhido naquilo que assusta. Então, eu até falei, doutora, eu sei que são 20 perguntas, e aí a gente precisa dialogar para a gente enfrentar esse medo dentro da gente, né? Porque o medo já está no ar. E aí tem um outro medo. E aí até vou comunicar a Darlene agora pelo grupo, né? A Casa Redonda é um espaço, não sei se vocês conhecem a Eliana ou a Valquíria, eu sou fã do trabalho da PEL. A Casa Redonda, ela tem, nem se compara, né? São 5.000 metros. Eu tive a sorte de, ao telefone, falar com ela na sexta-feira. Já por 2 anos consecutivos, a nossa escola faz aquela visita à Casa Redonda. E, pessoalmente, eu nunca pude ir, porque vai a AD, vai a CT e a diretora não pode. Mas tudo bem, eu assisto de longe. E aí, a gente deveria ter ido em agosto. Então, eu liguei na sexta-feira e fiquei surpresa. Aí a Pel atendeu o telefone. Eu falei, Pel, que emoção, porque eu me inspiro muito no seu trabalho, na forma como você enxerga a criança, como o diálogo com a natureza é fundamental para esse desenvolver. Inclusive, até resgatei a carta de intenção que a gente escreveu ano passado, baseada na concepção de infância, natureza, que a Casa Redonda traz. E aí, Darlene, eu vou ter que ligar de novo na quarta-feira, porque ela entra num procedimento cirúrgico, mas ela está disposta a conversar com o nosso grupo. Então, na minha cabeça, eu fiz assim, né? Eu tenho medo de receber a criança que pode trazer a Covid. Então, a gente vai ouvir a Bruna, que a Bruna está lidando com isso desde março, né? Eu tenho medo de pegar a doença. Então, a gente vai ouvir a doutora Fernanda. E com a PEL, a intenção é assim, que possibilidades o espaço externo traz para mim? Se de fato eu tiver de voltar a acolher essas crianças no meio da pandemia, o que eu consigo ressignificar os espaços da escola? E aí a Casa Redonda ela tem um trabalho lindo sobre o espaço externo, sobre ser criança.
Eu vou finalizar a minha frase com uma coisa que me pega muito. Olha o telefone, Dora. Ó, Dora, tá aqui o telefone, Pia. Ai, desculpa. Imagina. Tem uma página no site da Casa Redonda que quando a criança fala, algum adulto fala assim para a criança, mas quem te ensinou a fazer isso? E a criança responde, o eu que me ensinou. Então ele traz uma concepção de que a criança é tão potente e quando ela tem a possibilidade de viver experiências onde ela é capaz e reconhecida na sua capacidade, ela verbaliza, o eu que me ensinou. Né? Então, é lindo, o trabalho da Casa Redonda é muito inspirador. E aí é um pouco dessa trajetória que a gente quer fazer para tentar acolher os educadores nos seus medos e nas possibilidades de enfrentamento. Menina, muito obrigada. Isto foi uma aula. Dessa moça, engajada, tem bastante coisa para falar. Sim. Deixa eu falar aqui, tem alguns comentários. Estamos conversando com todos os professores nas reuniões semanais, mas ainda não montamos o comitê. Essa foi a Janaína. A Michele diz, cada grupo de trabalho elegeu seu representante de forma democrática. Muito bom. Luciana, nós também colocamos 2 professores, como vocês. A Zélia diz, estamos em processo inicial, já conseguimos também contatar uma TO. Fizemos o convite para a equipe e temos os representantes. Luciana, a Casa Redonda faz um trabalho lindo, também usamos esse trabalho como inspiração. E a Maria Goretti diz, estamos no processo inicial, já realizamos a comissão, falta apenas realizar o convite às famílias para participar. Em relação ao questionário, as professoras estão ligando para realizar a pesquisa com as famílias, esperamos atingir o máximo de famílias. Vamos falar também um pouquinho do questionário mais para frente, tá bom, Maria Goretti? Muito bom, muito bom. Eu acho que aqui trouxe um panorama, né? E eu acho que é isso mesmo, cada um pouco no seu ritmo, né? E tomando as decisões com autonomia, igual vocês fizeram, né? Trouxe um professor de cada período, muito bom você, né? O que é quando a gente lança uma ideia, como é que ela chega lá na escola e como vocês têm que tomar decisões, né? Então, por exemplo, trazer alguém do berçário e do mini grupo 1, porque vão ficar, esse tipo de decisão que só pode estar na mão de vocês, né? A gente não consegue imaginar tanto lá na frente, né? E eu gostei muito quando a Mônica trouxe essa dimensão do medo e como você levou a sério, né? E considerou que esse é um sentimento pertinente para o momento, mas que ao mesmo tempo ele não é um estanque, ele pode ser trabalhado, ele pode ser, tem um diálogo a ser feito e é um diálogo de adultos. Eu gostei muito como você, as diversas respostas que a escola pensou, né? Colocar questões, então o que é pensar um pouco sobre o medo, né? E colocar questões para alguém que pode responder, né? E ver outra experiência de escola que enfrentou isso, que teve que enfrentar esse medo, a Bruna mesmo conta, né? Então, e as possibilidades, essa possibilidade do parque, né? Que a Mônica trouxe aí da Casa Redonda como um grande farol, né? Mas também tem outros, né? Tem muita gente pensando sobre essa possibilidade de receber as crianças no espaço externo, por conta dele ser arejado, por conta de que tem muito menos carga viral, né? E por conta de ter muitas possibilidades pedagógicas. Então, nós não estamos falando de alguma coisa que é banal ou que vai tirar a potência. Ao contrário, acho que a gente já está pronto para isso, né? Tem o projeto da Alana, tem o Ser Criança é Natural, tem um material riquíssimo sendo produzido na internet que a gente pode usar como indicação aí de lives e, né, para a gente assistir junto com os grupos, porque aí tem um caminho. A gente tem usado bastante esse da Carol Tomé, que é o do Ser Criança Natural, porque até nas propostas para as crianças no Google Classroom, a gente tem usado, se inspirado bastante nela. Assim, é muito lindo, né?
E que ela está voltando fazendo agora, né? voltando um pouquinho, quer dizer, isso também vai aplacando um pouco o medo, né? Porque o que é trabalhar no externo, menos, né, menos contágio, enfim, tem uma série de questões aí. E eu achei também muito bacana o jeito como vocês fizeram, porque muitas vezes a gente faz reuniões para as pessoas falarem, ok, é ótimo, né? Mas vocês acharam uma outra estratégia que talvez tenha dado até mais liberdade para as pessoas se colocarem, que é escrever e falar qual é o seu medo. Isso foi muito interessante também, né? Eu achei muito, muito bacana. Muito bacana. E buscar alguém para responder, né? Vocês sabem que a gente, no nosso grupo, né, do próprio projeto, e desde que começou a pandemia, né, nós logo fundamos um grupo no Avisa Lá, e a gente foi colocando questões. E às vezes a gente morre de rir, né? Porque assim, como é que você lava o ovo? Né, Val? E a gente, porque também... Lava ou não lava o ovo? Essa foi uma questão. Álcool gel no ovo, água e sabão, né? E assim, são muitas questões que não estão prontas, né? Nós estamos tendo que criar e aprender. Eu acho que tem uma dimensão aqui para compartilhar, que é assim, a Damari sempre fala isso para a gente, né? Nós temos grandes professoras, né? Vocês estão vendo. E a Damari sempre fala, a gente tem que saber como se dá a transmissão. E não é, e ela sempre fala, e não é só o coronavírus, tem outras coisas por aí que fazendo as práticas, os procedimentos sanitários do coronavírus, a gente também vai eliminar muitas outras doenças, né, transmissíveis. Então, saber como ele se transmite é fundamental para a gente pensar, para a gente tomar decisões, micro decisões do cotidiano que não estarão nos protocolos. E que a gente não pode entrar em pânico, né? Que a gente tem que tomar uma decisão a melhor possível naquele momento e sem entrar em pânico, porque nós estamos com crianças, né? E a gente tem que ser aquela segurança, ou pelo menos tentar, né? Em algum momento tá muito no nosso sapatinho. E tomar decisões em conjunto, que isso também, né? Eu acho que vem todos os saberes e todas as responsabilidades são compartilhadas. Isso é muito bom também. Muito, muito legal, Val, nesse sentido, porque também as dúvidas, né? Como você ressaltou, então a gente poder formular dúvidas, né? E poder buscar as respostas, né? Fiquei muito curiosa com essa lista de 20 perguntas. Acho que é uma lista que vale a pena compartilhar, né? Talvez, se vocês puderem, Mônica, e esqueci o nome da sua, Darlene, né? E eu pensei, hoje de manhã também a gente fez encontro com o Grupo 1, porque assim, tem muitas coisas que acontecem muito além do que a gente pode imaginar, eu e a Val, e do que a gente propõe. Né? Porque vocês são pessoas que têm muita autonomia e que sabem caminhar e são muito criativas e estão no chão da escola e estão, né, pensando soluções para todos os problemas muito, muito além da nossa formação. E esse compartilhamento, ele é muito rico, né? Então, a gente pensou em abrir um fórum para compartilhar notícias da prática, o que vocês quiserem, né? O que aparecer de interessante e tal, e que vocês acham que pode ajudar os outros colegas a pensarem. Vocês topam? Valendo? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre os comitês? Algo que não quer aprofundar um pouquinho o seu depoimento? Eu queria falar, mas eu não estou conseguindo. Cássia? Oi, eu não estou conseguindo abrir a câmera. Ah, tá bom, mas eu estou te escutando. Ah, então tá bom. Então eu vou falar rapidinho, tá? Tá. Eu queria, mas tudo bem. Mas tá bom, deixa assim mesmo, não tem problema. Eu sou do CEMEI Jardim Ângela, só para contextualizar, tá? Aqui no CEMEI Jardim Ângela, está aqui na M. Boimirim. Então, nós somos uma escola muito grande, nós temos as duas escolas dentro de uma, né? O CEI e a EMEI. E nós temos 726 crianças. E a gente, para fazer esse plano, nós já fizemos esse plano de retorno,
Hoje é o segundo dia do curso que eu estou frequentando, que eu tive que fazer uma cirurgia, a gente estava com uma de férias, então a diretora está em teletrabalho também, é só um assistente, então ficou muito difícil da gente participar, né? Mas a gente está se inteirando das reuniões passadas. Nós já havíamos feito essa pesquisa com os pais, né? Nós tivemos mais do que 50% de devolutivos, né, nas respostas, e a gente já montou o plano, o comitê da infância, mas ainda não conversamos, né? Coloquei mais alguns professores, porque a gente não tem auxiliar de limpeza, não tem nenhum na escola, todos foram demitidos, né? E nós também não temos nenhuma pessoa da cozinha. Estão chegando alguns ATEs agora, então eu coloquei mais professores, porque a gente tem professores que fazem um projeto sobre alimentação, né? Para ajudar a gente nessa empreitada. Né? Estamos caminhando, embora um pouco devagar, né? Mas estamos caminhando, né? Para acompanhar. Nós também tínhamos feito um estudo sobre o nosso plano de volta às aulas, né? Nesse momento, e a gente está adequando com essas documentações, com esse curso que a gente está participando agora, né? Para ver o que a gente pode adaptar e organizar aqui. Aqui é uma escola que a gente tem 5 andares, né? A gente não tem área verde. Cássia, não estou te escutando mais. Será que ela caiu? Caiu. Caiu? Ai, que pena. Caiu. Que desafio, hein? Que grande desafio. Eu voltei. Está me ouvindo? Então, assim, eu estava falando da minha estrutura, né? Da estrutura da escola, né? Então, é uma escola de 5 andares, a gente não tem área verde, a gente só tem um parque para atender todas essas crianças, então é uma linha de tempo muito extensa, né? Então, quando você pensa nessa organização de volta às aulas, né, a gente já está fazendo algumas reformas, né, para ir adaptando esses espaços, né? E a gente tinha feito tinha feito um ateliê que a gente nem pôde usar, né? E assim, a gente está trabalhando, está indo, né? Eu fico assim pensando, né, nos depoimentos das outras escolas, né? E nessa imensidão aqui, que para mim é uma imensidão, né, dessa escola, né? Então, a gente está caminhando, né? Tem muito que estudar ainda, né? É tudo muito novo, mas eu acredito que seja para sempre. Todas essas alterações, né? Referente à saúde, boas, né? O modo de se viver, né? Hoje, né? Sim. Então, eu acredito que a gente está indo, a gente está caminhando, tá? Amanhã eu vou tentar fazer a primeira reunião com o comitê, né, para a gente se inteirar mais e deixar as mais né, próximas, né? Também já marquei uma reunião com a equipe de professores, também não são poucos, né? Porque desse tanto de criança, imagina o número de professores, né? Também eu estava ouvindo a Bruna, acho que foi a Bruna, né, que falou que tinha uma professora, né, na outra reunião que vinha de Suzano, não sei se foi ela que falou. E eu tenho mais ou menos 40 professores que vêm da Zona Leste, né? Então a gente falou assim, e aí, né? Como que vai ser, né? Então é complicado, né? Mas a gente está indo, né? Vamos lá com calma, um dia de cada vez, né? Vamos preparar isso aí. Exatamente. Era esse Cássia, o meu depoimento. Lindo o seu depoimento de uma pessoa que chegou depois, né? Que pegou aí a coisa já começada e tá dando aí o prosseguimento. Uma coisa que eu queria... Então, parabéns, né? Porque uma escola com esse número de crianças é um grande desafio, né? E o que eu gostaria de falar para você, Cássia, a importância de incluir os familiares no comitê, porque a gente precisa ter a voz deles. Já tenho. Ah, legal. Familiares, já tenho também. Tenho 3 familiares. Já. Muito bom, muito bom. Eu só não tenho a equipe de limpeza mesmo e cozinha. Entendi. Entendeu? E quando você puder ter, inclua eles, porque é uma voz, é muito rico que eles têm a contribuir, e acho que valoriza muito o lugar deles, importantíssimo nesse momento.
Verdade. Ele não tem na escola, né, Cássia? Não, não tem. Não tem. Porque não está no comitê, né? Não, não tá, não, por isso que não estou no comitê, porque eu não tenho nenhum, né? Não tenho nenhum. A gente tinha uma emprestada de um CMEI Capão Redondo, mas eu acho que ela já foi devolvida, né? Então não tem nenhum. A gente tem tá com a TE, que chegaram agora os contratados, né? E a gente também vai incluir, porque a gente tem uma TE também que também está em teletrabalho, né? Que ela tem problemas de saúde, né? E eu queria então, dizer... Desculpa. Tudo bem. Eu só queria dizer que você olhou o que o pessoal está falando e ficou olhando para o seu CMEI, né? Eu fico olhando para o que os outros fizeram e para o que você também já fez. Já fez coisa também. Eu acho que as suas possibilidades, né, dentro da infraestrutura que você tem, da infraestrutura de pessoal, física, etc., me parece que você já fez bastante coisa. Só uma coisa, você sabe que todos os vídeos das reuniões estão no ambiente, né, Cássia? Sim, eu já recebi o Ricardo Parceiraço, né? Ele me enviou, né? E a diretora também está acompanhando, eu sou a CP da unidade, né? E também só tem uma CP, né? Mesmo sendo CMEI, é só uma CP, né? Então, sou Noil, essa pessoa, né? E tem um assistente diretor também acompanhando, né? E só que nós voltamos no mesmo dia. Ela voltou de férias e eu voltei de licença. A gente fazia uma cirurgia, né? Aí a diretora que estava, né, resolvendo umas questões burocráticas, né? Mas ela ainda participou do primeiro. Mas a gente está acompanhando. Essa pesquisa do formulário lá, nós já havíamos feito com os professores e com as famílias. Né? Foi muito importante, né? Então, eu estou para passar para os pais agora, para o comitê, né? Para a gente dar uma fechadinha e a gente coloca lá no fórum. Né? Tá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o questionário daqui a pouco. Guarda um pouquinho aí. Tem coisas para falar para você sobre isso também, mas a gente volta a falar sobre isso. Tá bom. A Fabiana também está nos contando aqui que na unidade dela, eles trabalharam com a história Casaco de Pupa e a partir da leitura fizeram uma dinâmica, a troca de um segredo. A equipe compartilhou as angústias e inquietações por meio de cartas. Olha que lindo! Encaminhamos essas demandas para uma equipe de psicólogos parceira da instituição para as devidas intervenções. Trabalho em andamento. Uau! Como ela chama, Fabiana? Fabiana, duas coisas. Eu acho super importante que a gente faça assim, peça assim ajuda dos psis, né, de um lado, sem que a gente deixe de ver as nossas possibilidades de acolhimento e de mobilização dessas coisas que, por vezes, são duras, mas que nós também temos. O que eu quero dizer é o seguinte, não é só o especialista que resolve tudo, nós também resolvemos, né? Desta forma, nesse âmbito, em algum âmbito, né? Algumas coisas mais complexas a gente tem mesmo que lançar a mão, e esse é um profissional, eu não posso deixar de defender, eu sou psicóloga, né? Mas é um profissional que pode nos ajudar a pensar sobre tudo que nos atravessa e compreender, né? E para que a gente ganhe também, não só o conhecimento da saúde, mas também esses conhecimentos sobre a vida mental, que a gente ganhe como para nós, né? Que isso seja um aprendizado que a gente possa incorporar nas nossas relações, sem que a escola se torne um espaço de terapia, mas que ela seja em qualquer parte terapêutica, sabe? Que ela possa curar coisas, que ela possa mobilizar coisas, né? Eu acho que a gente amplia também esse olhar para a saúde mental na vida cotidiana, é disso que eu estou falando. E gostaria muito, Fabiana, de te fazer um convite, porque é muito lindo o que você está falando, muito lindo, para você escrever um texto sobre essas cartas, né, com trechos que você, né, que a gente de repente possa publicar lá no comitê, nos notícias, para a gente ver um pouco com mais profundidade, com maior profundidade o que atravessa as pessoas nesse momento.
né, para que a gente possa trazer. Então, fica aí o convite, se você quiser se inspirar, ou alguém da sua equipe se inspirar para escrever sobre isso, ou mesmo uma psicóloga, enfim, com o consentimento das pessoas, evidentemente, né, sobre alguns trechinhos, não precisa identificar e tal, mas eu acho que você fez uma estratégia muito, muito bonita. Oba! Muito bom. Ok. Alguém mais quer comentar? Val, tem mais algum chat? Eu tô querendo ir para a gente dar continuidade. Se alguém quiser, sempre é tempo. Então, vamos lá. Bom, nesse momento, eu queria trazer aqui para vocês duas pequenas estratégias muito simples, né? Que a gente pode lançar mão para discutir algumas coisas com o nosso comitê da infância. Acho que é fundamentalmente esse o lugar de discutir, né? Um deles é o mapeamento participativo, que é simplesmente a gente desenha, grosso modo, não precisa ter as medidas exatas, né? Mas mais ou menos, uma planta da escola, onde a gente vai marcar algumas coisas importantes que tem a ver aí com os procedimentos, os protocolos, né? E como a gente discutiu na última reunião, tem uma coisa fundamental que é a lavagem de mãos, né? Então eu trago aqui, a gente pode marcar, né? Fazer, entrar em cada... E assim, isso, esse mapeamento a gente pode fazer à distância, né? Nesse sentido de pensar, mas o ideal, na realidade, ele foi concebido para ser feito presencialmente, né? A gente discutiu no outro grupo essa possibilidade, algumas unidades acharam que era possível fazer presencial, né? Que iam fazer presencialmente, né? E outras não. Por quê? Porque é uma possibilidade da gente também já ir botando o pé na escola, né? E quando a gente olha a realidade, né? A gente se confronta com ela, outras ideias e outras possibilidades vêm, né? Então, fazer isso presencial é muito potente, mas é possível também, quem achar que não é possível fazer presencial, fazer virtualmente, com o desenho e pensando um pouco sobre como seria, né? Mas eu sei que muitas de vocês já estão na escola, né? A Mônica propriamente estava aí na escola e outras, vocês têm feito plantões e tudo mais, né? Bom, aqui eu trouxe a lavagem de mãos e o que eu pus aqui a título de exemplo, né? Isso aqui não é uma consigna, isso aqui não é um protocolo, isso aqui é um exemplo de pensamento que vai se ancorando num lugar concreto, num mapa concreto, né? Então, esse primeiro aqui da sala dos Vicentinos é uma sala é um bazar dessa escola, essa é uma escola real, né? Uma escola do interior de São Paulo. E a gente sabe que receber as crianças e os pais e os professores com a lavagem de mãos é muito importante, né? Então, a gente ter uma pia para receber as crianças é fundamental. A gente sabe também que no refeitório, isso é mais comum, né? É muito importante a gente ter um lugar de lavagem de mãos, um lavatório, né? Próximo da escola, próximo do refeitório. Assim como é importante ter próximo lá do espaço externo, né? Até que ajuda a gente muito, né? Porque as crianças saem do tanque de areia e tal, com as mãozinhas e já lavam e tal. E uma coisa que é amplamente desejável, um sonho de consumo para a Damares, para a Elza, para mim, para a Cisele, para a Val, para todo mundo avisar lá, porque a gente já entendeu que isso é fundamental, é ter uma pia para os adultos e também para as crianças dentro de cada sala. A gente sabe que isso é um sonho de consumo, mas é difícil, mas assim, o pessoal da saúde, as meninas que nos ensinaram tudo sobre isso, dizem que isso é essencial, né? Que a gente, quando a gente assou o nariz de uma criança, a gente deve ter a possibilidade de lavar as mãos, a gente usa o álcool gel, mas a gente sabe que ele não é tão eficaz como a lavagem de mãos, e para o coronavírus, a lavagem de mãos é o que há, né? É o que, de fato, destrói a capinha de gordura lá, né? O álcool gel demora mais tempo, a gente tem que
ficar com ele na mão mais tempo, ele resseca, ele faz queimaduras, né, em algumas partes, quando a pele está muito sensível. Então, enfim, onde a gente puder botar pia para crianças e para adultos é fundamental. Depois aqui a gente pode mapear também a questão da ventilação em cada sala, né? Se a gente vai ter que abrir janela, se a gente vai ter que desenferrujar janela que está enferrujada, que não está abrindo direito, enfim, fazer todo esse pente fino aí da questão da ventilação, da questão de quantas crianças cada espaço comporta, tudo isso nós vamos precisar colocar no chão da escola, e o mapeamento participativo, ele é um jeito de fazer isso na própria planta, né? Da gente pensar cada local, de organizar esse pensamento. Aqui a gente pode também, a gente sabe que a gente vai ter que organizar os fluxos de entrada e saída, visando não haver aglomeração das pessoas, e a gente pode também achar novos fluxos, né? Que a gente não costumava, novos caminhos dentro da escola que a gente não costumava usar e que a gente pode inaugurar também. Aqui eu boto essas flechinhas aqui, entrando ali pelos fundos, né, da escola, pode ser uma possibilidade. E também a possibilidade de fazer uns puxadinhos. No caso, tem esse exemplo que eu gosto muito, que é da escola do SEI Carochinha, né, no Rio Grande, São José do Rio Preto, não, Ribeirão Preto, que faz essa coisa de que cada sala tem um hall de entrada ou um puxadinho que virou refeitório, né? E isso também é algumas coisas que a gente pode olhar para o nosso espaço e falar, bom, e o corredor? E o final do corredor? Será que tem alguns outros lugares que a gente pode usar e que a gente pode potencializar o uso, né? Para, por exemplo, os refeitórios. Vou prosseguir, depois a gente pode parar um pouquinho para conversar sobre essas propostas, se elas fazem sentido para vocês. Essa outra possibilidade também de trabalho com grupo, que se chama Realidade e Desejo, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Também com as pias, porque a gente acha que é tão importante as pias e a lavagem de mãos que a gente só pensa bastante nisso, né? Então, como é que funciona isso? A gente tem esse trabalho, quando ele é feito presencialmente, ele é feito com tarjetas, a gente corta a cartolina, né, em várias tarjetazinhas, desse tamanho mais ou menos, não sei se vocês estão me vendo. E a gente escreve as palavras principais. Então, a gente, de um lado, uma coluna, a gente vai formar a coluna da realidade, que é o nosso diagnóstico, depois a gente vai ver, e na outra coluna, o que a gente gostaria de ter, né? Então, e aqui é um brainstorm, tudo vale, né? Então, por exemplo, falta pia na entrada, aí o desejo, colocar pia na entrada, simples assim. Falta pia nas salas, todas as salas terem pia, é um desejo. Lavatório do parque é muito alto para as crianças, por exemplo. Então, ter lavatório na altura das crianças. O dispenser, não tem dispenser de sabão líquido, então ter dispenser de sabão e ele ser fácil para manuseio para as crianças. Aqui podia até ser 2 tarjetas, né? A gente pode gastar tarjeta, né? Custa barato, e ainda mais quando a gente faz à distância, a gente pode montar uma coluna de Word e a gente pode ir escrevendo, né? E o que é fundamental é que entre a realidade e o desejo existe o como, né? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer essa realidade virar desejo, né? E aqui eu pus algumas ideias também a título de exemplo. Um técnico, né? Para ver a viabilidade de botar pia em todos os lugares que a gente gostaria de pôr, né? Então, alguém tem que ver como isso é possível. Tem um orçamento, porque isso aqui custa dinheiro, em alguma medida. Mas também tem a possibilidade de mobilizar recursos, né? Que não são só materiais, mas a gente pode pedir ajuda voluntária de pais, de pessoas da equipe, ou de pessoas próximas da escola. A gente pode pedir doação de material de construção, enfim. Acho que é nesse sentido, né? Não é só financeiro, mas é também humano, né? E é também de conhecimento. A gente pode fazer campanhas, enfim, né, pensar de verdade como que isso pode acontecer. E nós estamos falando nada mais, nada menos de que isso é um plano de ação, né? Ali são
o núcleo, né? O núcleo o básico ali do que é um plano de ação. Lembrando que esse plano de ação a gente traz aqui nessa dimensão da governabilidade da unidade, né? É o que a unidade pode resolver. A gente sabe que a unidade não pode muito, não pode tudo, mas a gente sabe que a unidade pode muito, né? Que a gente tem muitos recursos, se a gente pensar, né? Tem muitos recursos que a gente pode mobilizar. Então, aqui o diagnóstico, os itens do plano, né, que seria o diagnóstico e a justificativa, nós estamos falando da realidade, né, da coluna realidade lá que a gente construiu. Depois, os objetivos, né, ampliar, poderia ser a título de exemplo, tá? Estou aqui fazendo exemplos, ampliar o número de pias na escola, ou promover a lavagem de mãos de todos, né, de todas as pessoas logo na chegada. Pode ser um pouco mais elaborado até do que isso, né? Aqui ele está bem concreto, né? Facilitar o manuseio de todos os equipamentos de lavagem de mãos para as crianças, né? Isso acho que é um grande objetivo da lavagem de mãos, principalmente para os seis, porque as crianças pequenininhas estão aprendendo, né? Aprendendo o quê? A abrir uma torneira, né? A pegar o dispensador de sabão, e o dispensador de sabão às vezes é duro, ou a coisa do papel toalha não é prático, ou está muito alto, né? Tudo isso a gente tem que olhar aí para a lavagem das mãos, né? E é super importante a gente fazer um plano de ação focado em cada conteúdo, né? Então, lavagem de mãos é o uso da máscara é outro plano de ação. Dá para entender? Quanto mais focado ele for o plano de ação, mais a gente vai pensar nas estratégias todas, que é agora, né? Bom, os objetivos são os desejos, né? A estratégia é o como, né? Então, mais estratégias e quanto mais complexo o problema, mais estratégias, né? Essa é uma regra geral aí. Depois, os recursos financeiros e humanos. E prazo e responsável, porque o que não tem data e local e responsável não acontece. Alguém gostaria de comentar? Isso faz sentido para vocês? É uma possibilidade trabalhar com essas duas ferramentas, né? São ferramentas aí de diagnóstico, então o realidade e desejo, né? E o mapeamento. Faz sentido? Vocês acham que isso pode ajudar vocês no trabalho com os comitês, para pensar um pouco as questões aí? Queria ouvir se isso faz sentido para vocês. Vocês já conheciam? Alguém já tinha trabalhado nessa perspectiva? Eu sei que plano de ação é uma coisa que vocês já sabem fazer, né? Vocês estão aí, meninas? A Val tá, que eu tô vendo. Diga, Cristiane. A Luciana... Ui, fale. Alguém vai falar? Não, a Cristiane que está falando, né? Ela é nova, ela está sozinha na escola. Não pode ficar sozinha, Cristiane. Não pode mesmo. Nova na função, né? Tá. E a Luciana fala que faz muito sentido. Já estávamos trabalhando nas necessidades. Tá. Então, acho que toda a nossa construção, Cristiane, é para a gente realmente não ficar sozinha, né? Para a gente realmente construir um grupo que nos ajude. E às vezes não é um grupo tão grande, é o grupo que a gente consegue construir, né? Eu entendo que você está chegando e tudo, e tem que achar ainda as tuas forças aí, né? Se localizar. Né? Mesmo que não seja um grupo, o que eu quero dizer é que assim, a nossa sugestão de comitê, ela é adaptável, né, à realidade de vocês, ok? Vocês têm autonomia para escolher, e às vezes é um comitê de 3 pessoas, porque foi isso que você conseguiu mobilizar nesse momento, tá? Então, só para guardar essa dimensão. Isso, tá bom?
Obrigada. Estou entendendo que você está sem som e a gente vai conversando por aqui. E sempre, sempre você pode nos escrever, tá? Para mim, para a Val, a gente responde as questões também e se a gente puder te ajudar com outras coisas, tá bom? Quem mais gostaria de falar? A Zélia diz: nós já iniciamos na equipe, temos enfermeiras que estão juntas nesta construção. Maravilha. Muito bom, né? Esse grande profissional, né? Que nós aqui acabamos perdendo em muitas unidades, em muitos contextos, né? E que nessa hora se revelaram fundamentais, né? São profissionais que nós entendemos do Avisalá como sendo da gestão, né? E que tem que estar de pé junto com a gestão, no sentido de entender muitos conteúdos pedagógicos, né? E que essa troca se opere de verdade, né? E a gente compreendeu esses conteúdos aí da saúde que são vitais, né? Acho que essa é uma grande lição, né? Luciana diz: vocês nos mostraram um bom caminho, uma boa ferramenta que deixará mais claro o nosso caminho. E a Angélica: estou construindo um plano de ação baseado nos protocolos em reunião com a equipe escolar. Muito bom. Muito bom, muito bom. E a dica, então, é essa. Façam plano de ação, porque, assim, tem uma coisa que a gente chama de projeto institucional. O projeto institucional é o grande plano de retorno, vamos dizer assim, né? É o planão. Onde tá, e o projeto, o plano de ação, ele é específico, ele é para resolver questões específicas, né? Porque aí fica bem focado e a gente pode pensar em cada questão com mais detalhes, com mais detalhamentos, ele é mais prático, vamos dizer assim. Não se perde no meio do caminho, no meio de muitas coisas. Exato, exatamente. Acho que hoje em dia a gente já tem muito construído isso, né? E foi toda uma caminhada, viu, meninas? Nossa, vocês sabem, e nós também, né? Construir como eu digo, né? A gente pede tanto planejamento dos professores, né? Qual é o planejamento da gestão? O planejamento da gestão é esse, né? E ele é muito importante, né? Quando a gente se dedica, bota, né? Investe em responder uma boa pergunta, bem colocada, né? A gente vai muito longe, a gente consegue boas soluções, né? Muito bom. Prosseguimos? Sim? Então, vou compartilhar de novo. Só falar só a Daiane aqui, que diz: gostei da ferramenta para nortear o foco. Com a comissão é o melhor ainda para articular as ideias. Nossa comissão tem um componente de cada setor. O pessoal está trabalhando, está indo muito bem, né? Constituindo com qualidade, na medida do possível, né? Das condições de cada um, mas está andando muito bem. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu gostaria de dizer em relação a essas duas ferramentas, elas também podem se tornar ferramentas de comunicação. Então, por exemplo, o mapeamento, né? Com todos os pontos pode ser algo que a gente mande a foto para os pais, ou que a gente para as famílias, para os educadores, e que vai mostrando a gente em ação, né? Em processo de pensamento e de construção. Então, ou fazer um mural na entrada da escola com tudo que foi, né, mapeado, ou mesmo o plano de ação, né, a gente construir um slide num PowerPoint onde a gente vai compartilhando o processo, né? A gente fala tanto disso, a gente já aprendeu a fazer isso, né? Que é compartilhar não só o produto final, mas as etapas, né? A gente pode também fazer isso com o nosso processo aqui. Val, você encaminha aqui? Sim. A ideia é a gente conversar um pouquinho agora sobre os questionários, né? Vocês fizeram um ótimo trabalho, né?
com relação aos questionários no fórum, né? Trouxeram muitas questões interessantes, fizeram alterações em algumas das questões que a gente havia feito. Enfim, eu acho que foi um trabalho muito bacana, muito produtivo. A gente mudou bastante coisa em função do que vocês trouxeram para a gente, em função do olhar de vocês, né? E agora a gente queria saber um pouquinho como é que está isso, né? Vocês, muitas já haviam feito questionários, pesquisas, outros não. O questionário tem pesquisas que muitas vezes podem não ter, tem perguntas que muitas vezes podem não ter sido feitas. Então, a gente queria saber um pouquinho de vocês, como é que está essa questão. Vocês puseram no Google Form, aplicaram, não aplicaram, pegaram em blocos, não pegaram, e que dúvidas vocês têm. Então, era um pouco para ouvi-las mesmo. Acharam fácil usar daquela forma, por blocos? Não? Bem, eu descobri o Google Docs esse ano, sou fã do Google Docs, tudo eu faço no Google Docs, sabe? Descobri que também dá para usar no Microsoft, né, que é o da Teams, que é o Forms Microsoft, até brinquei lá, assim, a reunião vai ser em que horário? Eu faço um Google Forms e mando, qual o horário que vocês querem da reunião? Porque é muito fácil de usar, né? Depois que você aprende. Mas conforme você vai descobrindo que tem mais coisas, que é a hora de mudar de sessão. Então, aqui é uma ferramenta que dá para você ir aprimorando. Ela é simples, mas dá para você ir aprimorando. Uma coisa difícil que eu acho no Google Forms é você não salva, fica salvo automaticamente. Aí você também não consegue voltar ao que era antes, porque você mudou, né? Então, assim, você tem que ir aprendendo a mexer com a ferramenta, né? Eu peguei aquele questionário que vocês fizeram para os funcionários, e aí eu e a Mônica transformamos aquilo no Google Docs, né? E já mandei para os professores, para os funcionários todos. A maioria dos professores já responderam. Os ATS, que são os que têm mais dificuldades com a internet, até com o teletrabalho deles é mais difícil e tal, ainda não responderam, só 2, eu acho, que responderam, preciso dar uma conferida. E para o pessoal da limpeza, como eles não estão no nosso grupo de WhatsApp, porque eles são terceirizados, saíram, voltaram, eu ainda não passei, mas eu vou mandar para o WhatsApp, porque dá para mandar até para o WhatsApp, né, das meninas lá. E não sei quantos funcionários exatos tem a escola, contando com todo mundo, que agora eu já esqueci, mas 29 já responderam, acho que são... Você sabe, Mônica, quantos funcionários tem a escola toda? 44, né? Então, 29 responderam. Falta, então, o pessoal da cozinha, que a gente está sem contato com eles estão contato suspenso. Da limpeza troca, vai 2, depois suspende o contrato dos outros 2. Então, assim, não sei se eu pergunto só para esses que estão indo lá ou para os que estão com o contrato suspenso. E preciso dar um jeito de entrar com esses ATS que não tem muito contato com a tecnologia. Uhum. Da família, como a gente já tinha mandado, eu ainda estou dando uma mexida nos questionários. E quero fazer, eu fiz um levantamento, mas eu quero fazer um levantamento mais preciso de quem não respondeu da outra vez. Eu vi assim, que a gente fez 2 questionários, tem uma intersecção de que respondeu os 2, mas assim, no total, que respondeu um, outro, tal, deu 67. Nós temos mais de 107 famílias. Então, assim, eu quero ter esses que não responderam nenhum, e esses eu quero que respondam esse, porque o outro a gente já tem mais ou menos. Então, assim, por isso que eu ainda não mandei, eu tô querendo fazer um levantamento mais preciso. Muito bom. É isso. Quem segue? Muito bom, muito bom. Obrigada, Darlene. Fera do Google Forms. Sou fã. Uma pessoa nos ensinou no outro grupo, ela mandou, uma extensão. Ai, Val, fala aí, eu não sei direito, que ela que mandou depois no... Isso. Foi muito legal, a gente também não sabia. O Google Forms tem uma extensão que você pode colocar voz nas perguntas. Então, para as famílias, principalmente, né, que muitas vezes têm algumas dificuldades, dá para perguntar
assim, clica lá e ouve a pergunta, o que facilita. A gente vai... Eu vou tentar colocar aqui no chat, daqui a pouco, a extensão que ela também colocou aqui para a gente, todo mundo copiou. Quem achar que é viável, que pode ser uma coisa interessante, né? Tem algumas pessoas falando aqui, a Cristiane fala que já temos 50% das famílias com respostas enviadas, professores auxiliando com as famílias que não deram retorno. Puxa, isso é muito legal, Cristiane. Meus professores não querem me ajudar. Oi? O professor que tem uma relação mais próxima, né, das famílias, é mais fácil ele obter retorno mesmo, né? Eu acho que é muito bom. E assim divide também, né? Que cada um com o tanto da sua turma, né? Muito bom. A Luciana diz que não conseguiu ainda, está com algumas dificuldades. Se você precisar de ajuda, fala com a gente, tá? Se a gente puder ajudar em alguma coisa, Luciana. Já aplicamos os questionários, a Luciana Lippe, já aplicamos os questionários, as funcionárias já responderam e estamos lendo com calma as respostas. Porque tem a análise, né? Usamos o Google Forms, ótimo. Já enviamos para as famílias e as professoras estão entrando em contato para ajudar nas respostas. Muito bom. Cristiane, quase todos os funcionários já responderam. Luciana Lippe, somos um grupo de 35 funcionários e 201 famílias. Uhum. Eu vou passar, a Luciana está pedindo, eu vou passar já. Eu coloco aqui no chat, eu vou copiar lá, tá bom? A Fabiana Reis, que legal, ótima ferramenta. Temos famílias com dificuldade na leitura. Isso, a gente achou também que podia ser bem legal, bem interessante. Deixa eu ver se eu pego. Eu vou pegar aqui, tá, Lica? Isso, vai lá. Isso, eu queria perguntar para vocês, algumas pessoas falaram, né? Quais são as estratégias que vocês estão fazendo? Quem gostaria de relatar com as famílias mais difíceis, aquelas famílias que a gente não tem comunicação fácil, que não responderam, que não estão no WhatsApp, que a gente não tem contato. Eu gostaria de ouvir. Até para pegar o cartão na escola, a gente tem dificuldade de localizar, então isso que é o mais difícil, né? E aí, como é que, assim, só para trazer a dimensão, né, da Lene e demais, de que, assim, nós temos que ouvir todos, não pode escapar ninguém. Que desafio e como é que nós vamos vencer ele, né? A gente gosta de citar, alguém falou aí do filme Jarro, tem um outro filme que é muito importante, né, que também está no YouTube, que chama Nenhum a Menos. Vocês conhecem? É um filme, tá péssima qualidade no YouTube, mas dá para brincar, dá para assistir, né? E a história também se passa lá no Cazaquistão, etc e tal. É um professor que teve que sair da escola momentaneamente por uma semana e ele deixa uma menina que tem lá, sei lá, 14 anos, a mais velhinha da escola, ele deixa ela como liderança da escola e como professora. E aí tem um menino que resolve ir para a cidade para ganhar o dinheiro e ela vai atrás do menino. É um filme super emocionante, né? Dessa coisa do que é esse local com a sua cultura e tudo mais. E a gente cunhou esse termo, né, na educação. Não sei se é da época de vocês, acho que sim, a Darlene está aqui fazendo sim, né? Que é nenhum a menos, né? Como é que a gente vai fazer para efetivar esse nenhum a menos com esse mega desafio, né? Não é pouco desafio. O que podemos fazer? O que vocês fizeram? Quem gostaria de contar alguma história aí de quem achou algum caminho ou pensou em alguma solução ou realizou alguma coisa? Posso falar? Por favor. Oi, Zélia. Então tá. Então, o que eu fiz aqui junto com a coordenação e o encarregado? A gente fez o levantamento das famílias que visualizaram e responderam e as que visualizaram, mas não responderam. Deu um trabalho danado. Nossa, a gente separou. Imaginar. Nós temos 223 famílias, são 225 crianças, né? Nós conseguimos que 103 respondessem, 180 recebeu, a gente contatou, né? E essas 80 que a gente não havia tido resposta,
Foi trabalho de formiguinha. A gente foi na lista, foi falando separadinho. Teve algumas famílias que eu consegui ligar, sabe? Chamar pelo WhatsApp. E outras que eu não consegui por conta de que tinha mudado o número, que não sei o quê. Aí eu usei como estratégia a melhor amiga, porque a gente, quando a gente vai acompanhando as famílias, nós temos um projeto aqui que envolve muito as famílias, né? Então elas se conhecem. Aí eu fui pedindo meio que ajuda. Oh, você pode fazer um favor? Dá um toque lá para fulana, eu precisaria que ela ligasse aqui na unidade. E foi assim, mas a gente não conseguiu 100% não. Pensando na proposta do questionário que foi elaborado por este grupo, deu quantas questões? Acho que eram 43, 40 e poucas questões, né? Eu gostei dessa sugestão da voz, porque muitas famílias acabavam me ligando, Zélia, você mandou o questionário, mas eu não entendi tal questão, o que é para fazer mesmo? Então, a gente ia aqui quase que conversando ali, né? Mas tem hora que não dá para fazer isso o tempo todo, né? Eu acho que essa sugestão, essa possibilidade de colocar voz, acho que vai facilitar bastante. Pode ser, é um caminho, né? Pode. Para nós, acho que vai ajudar bastante. Mas é essa estratégia que eu estou tentando fazer aqui junto em Elegi. Então, a Luciana Lippe também colocou aqui no chat rapidamente, né, que parece que algumas famílias parece que não querem ser encontradas. E eu sei que você se preocupa, Luciana, até por nós ligamos, fomos atrás, olha lá, mas temos umas 5 famílias que simplesmente sumiram. É super importante que a gente entenda que as famílias que estão mais longe e que a gente não consegue ter acesso são aquelas que mais preocupam a gente, né? Porque a gente sabe lá o que está acontecendo com essas que parece que não querem ser encontradas, né? Pode estar acontecendo coisas um pouco graves. E aí a gente tem que ter alguma notícia. E eu adorei, Zélia, essa estratégia da melhor amiga, né? Essa é uma grande estratégia, muito boa. E eu acho também, só queria falar para Cássia, não, para Luciana, né? Que muitas vezes as famílias que não aparecem estão em outras instituições da comunidade também, né? Da rede de proteção. Então, essas famílias podem ser conhecidas do CRAS, podem ser conhecidas da UBS, né? Então, talvez, né? Uma investigação nesse sentido fosse interessante para entender o que está acontecendo com essas famílias, quem que está trabalhando com elas, porque normalmente essas famílias estão aqui, estão ali, e estão acolá também, ou se ela não está aqui, ela pode estar lá, né? Então, fica como uma possibilidade também. Que desafio, né? E outras coisas, né, que atravessam, que a gente sabe como é que é, né? Mudou a facção que governa o bairro, aí metade das famílias teve que sair correndo. Ai, quantas vezes eu já vi isso, né? Mas, enfim, acho que muito legal que a Lu trouxe aí, a Luciana Lippe, né, trouxe essa questão e dizendo que ela já acionou as redes, que é isso mesmo, é por aí, né? Acho que a política do nenhum a menos, ela é muito séria, né? Porque tem coisa séria acontecendo aí, a gente sabe, nós sabemos, né? Todos nós sabemos. Muito bom. O que mais, Val? Eu acho que tem mais gente que escreveu no chat, você que é boa de chat. Eu sou péssima de chat. A Cássia deu muito trabalho, todos os professores tentaram entrar em contato, mas as que não conseguimos de jeito nenhum, fizemos uma listagem e colocamos no Facebook. Foi engraçado porque muitos pais perguntavam sobre o que seria. Aí fomos pedindo para a comunidade para ver se alguém conhecia e pedia para ligar na escola. Ainda temos pais que não encontramos. Temos uma professora que foi na casa da criança. Legal. A Luciana Lippe, estamos preocupadas, usamos essa estratégia da melhor amiga também. A Camélia, somos do SEI Francesco Persiani e já realizamos a pesquisa com algumas famílias, porém ainda não realizamos o contato com as mesmas. Com a equipe, a grande maioria já respondeu à pesquisa.
A pesquisa já havia sido realizada no mês passado e, por meio das interações dos grupos de WhatsApp, a equipe gestora e docente estão presentes em contato direto com a grande maioria das famílias. Estamos realizando novamente a pesquisa para montarmos o nosso comitê. Muito bom. E a Luciane, sim, já usamos essa rede. Ok. Muito bom, muito bom, muito bom. O que eu acho difícil da comunicação com as famílias também, a gente já colocou algumas vezes lá no nosso grupo. Tem crianças novas na escola, então não deu para criar vínculo com os professores, né? Então, assim, é isso. A gente não sabia que isso ia durar 6 meses. Então, quem não tinha grupo de WhatsApp, ficou difícil formar depois, e a gente também achou que não ia ser 6 meses, então, assim, ficou opcional. O professor que quisesse poderia criar um grupo de WhatsApp. O que não quisesse, porque não é obrigado mesmo, né? A gente não sabia que ia ser tão longo, daqui a pouco isso ia passar. Então, agora, quando você entra para entrar em contato, para criar um grupo, e essa coisa de para que é isso? Para que serve? É para o possível retorno. Vai retornar? Quando é que vai voltar? Não sei. Aí eles falam assim, não sabe para que vai responder, sabe? Assim, então, além de encontrar a família que some, você tem que convencê-la que ela gastar aquele tempo ali de 20 minutos, de meia hora respondendo um questionário é importante, porque tem que ter esse convencimento que é difícil. Então, assim, tem uma turma lá que nenhuma das professoras tinha feito grupo de WhatsApp, uma estava de licença, voltou, tal, né? E agora fica difícil criar esse grupo e criar esse vínculo, sabe? As meninas do berçário que tinham desde o começo, elas dizem que até lá foi perdendo um pouco o interesse, assim, você manda algum comunicado, algum recado, pergunta, é para voltar? Para montar o comitê de retorno, a professora coloca lá no grupo do berçário e tal, a mãe perguntou assim, vai voltar? Ela falou, vai, um dia vai, né? Mas não sabemos quando. Tá, sabe, assim, não... É incrível, né? Como essa necessidade imediata fala mais alto, né? Porque a necessidade é voltar, né? Então, isso que eu pergunto. Até o contrário. Tem umas famílias que falam assim, principalmente do MG2 que estão indo lá. O meu só vai para e-mail ano que vem, eles não voltam mais para essa escola. Sabe, eles não vão voltar mais, assim, então, assim, para que eu vou responder esse questionário? Eles não vai voltar mais, sabe, assim, então, assim, mas mesmo que volte esse ano, eu não vou mandar meu filho, então, assim, eu não vou responder, eu não vou mandar meu filho, né, então, assim, porque não tem uma definição, e aí a culpa não é nossa, então a gente reclamar aqui, mas não tem a Mônica falou de medo, mas é de governo, assim, ninguém, nem de todos os âmbitos, estadual, municipal, federal, ninguém dá uma segurança. Olha, volta que é seguro. Tudo bem? Você tem salada de fruta? Lá, você tá no... Seu som tá aberto. Tá com o microfone ligado. Então, não tem uma segurança, a gente não consegue passar isso, né? Então, é difícil. Além de tudo, a gente vai tentar a família tal, responder, mas são outros impasses que tem, que é essa distância, essa falta de segurança. Um fala, vai voltar... Obrigadão, Carla! Darlene, eu acho que essa questão do vínculo que você coloca é fundamental, né? É assim, como a gente... essa coisa das crianças foi muito no começo do ano, né? Então, muitas crianças realmente não conseguiam. Mas... eu acho que tem essa pergunta que fica, né? Como é que a gente vai criando vínculo à distância, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que que a gente tem que pensar, né? Sabe que uma coisa que surgiu lá no outro grupo, talvez tenha gente que tenha feito isso aqui também, pessoas que mandaram vídeo explicando sobre o questionário, que sempre, né, nós brasileiros ainda somos muito linguagem oral, né? A gente tem que se relacionar dessa forma, isso é a forma que mais, né, as pessoas acessam, a gente sabe, visualização de vídeo é muito superior a qualquer outra, né, visualização de coisas escritas, então essa também pode ser uma estratégia de falar de tudo isso que é complexo, né, Darlene, como você colocou, exatamente, não é uma mensagem simples, né? Tem algo complexo aqui e às vezes o vídeo pode ajudar. E outros também conseguiram
com a entrega da cesta básica, tentar fazer a pesquisa junto às famílias quando elas iam buscar a cesta básica, enfim, as pessoas estão buscando estratégias mesmo, né, para esse vínculo, para essa, enfim, para esse conhecimento, porque é fundamental que a gente conheça, né, o que as famílias estão vivendo, o que elas querem, o que elas desejam, como você disse, Darlene, umas querem voltar, outras não, né? Outras precisam prementemente, outras não querem só o ano que vem, e, enfim, é isso. Muito bom. Se alguém quiser, eu não sei se tem chat aí para a gente ler, eu vou compartilhar a nossa, na realidade, a nossa último slide, penúltimo, na realidade, para falar um pouquinho dos nossos próximos passos. Então, a gente, assim, aqui são balizadores, né? Para que ninguém entenda isso como rigidez, porque a gente sabe que nós estamos num grupo muito grande, com muitas coisas envolvidas, com unidades que têm essa dimensão aí do que vocês nos contaram, 720, a Cássia, né? 726 crianças, enfim, unidades são muito grandes e muito mais, não tem tanta agilidade, né? Então, é mais um balizador, né? Que de 8 a 18 de setembro, mais ou menos, a aplicação dos 2 questionários, né? Dentro da possibilidade de vocês. Nós vamos, no dia 21, soltar um formulário nosso, né? Que a gente vai recolher de vocês algumas questões que vocês, só para a gente ter algumas questões mais gerais, as mais estratégicas, as principais, a que todo mundo certamente perguntou, né? E depois, e no dia 21 também, nós vamos abrir um fórum, desculpa, para a gente discutir a análise da pesquisa e os encaminhamentos. Né? Como vocês sabem, o Google Forms é maravilhoso, vem tudo tabulado, mas não vem nada resolvido, né? Quem tem que tomar as resoluções, quem tem que pensar sobre os dados somos nós, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco esse pensamento, as questões que vão surgindo, as dúvidas cruéis que vão nos atravessando, certamente, com tudo isso que vai aí, com tantas incertezas, como disse a Darlene, né? A gente ainda tem muitas incertezas e muitas questões e muitas dúvidas de como as coisas vão acontecer, mas a gente está balizando aí todo o trabalho do comitê central, né, da elaboração dos protocolos e que contempla um pouco mais a educação infantil, e ao mesmo tempo que a gente não está, ninguém está parado, como vocês mesmos disseram, né, tem funcionário lá fazendo obra nas escolas, tem a gente pensando no diagnóstico, vocês todas nos contaram o quanto vocês estão em processo, né, com ou sem comitê já constituído, mas todo mundo está em processo aí, pensando, fazendo o seu trabalho de casa, porque é isso que nós vamos ter que fazer, né? Como cada um teve que entender para si, nas suas próprias condutas pessoais, né? Como que usa máscara, onde guarda a máscara, quantas máscaras eu levo quando eu vou fazer o plantão na escola, como é que eu lavo elas quando eu chego em casa, onde eu boto o sapato, o que eu faço. A gente vai ter que entender, cada um fazer o seu trabalho de casa também na sua unidade, para saber como isso se chega, né? Como isso ganha materialidade nas nossas unidades, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? O último slide que eu tenho é esse, é da Jojo O'Keeffe. Só colocar uma questão que a Luciana Lippe coloca também, que eles mandaram áudio para as famílias, muito bom. Que legal. E ela diz, agora com a lei eleitoral, nossa comunicação com as famílias está um pouco truncada. Na reunião anterior já foi colocado um pouco isso aqui, né? E eu até perguntei para a Cisele, que falou com o pessoal lá do pedagógico, da secretaria, e a resposta que a gente obteve foi a seguinte: as pessoas podem, os profissionais das escolas, das creches, dos CMEIs, podem se comunicar com as famílias, só não pode falar sobre as questões eleitorais, mas pode usar o WhatsApp, Facebook, todos os meios de comunicação que normalmente estão usando para falar de questões pedagógicas, para falar de questões das famílias. Foi essa a informação que a gente obteve do pessoal do pedagógico da secretaria, que pode continuar falando com as famílias, só não pode, claro, falar sobre questões eleitorais. E que haveria, né, uma comunicação central sobre isso, né, Val?
Eu tenho a impressão que a Cisele falou sobre isso, né? Sim, sim. Aqui eu vou ler aqui esse slide, né? É um trechinho do Wikipedia, falando sobre a Georgia O'Keeffe. Quem fotografa, o marido dela era fotógrafo e faz essas fotografias, ela tem fotografias pessoais dela muito bonitas, né? Uma pintora americana, conhecida por suas pinturas com foco em detalhes de flores, a paisagem do Novo México e os arranha-céus de Nova York. É considerada hoje como a mãe do modernismo nos Estados Unidos. Deixa eu abrir aqui, parar de compartilhar para ver vocês, para a gente fazer uma breve considerações finais, né, sobre o nosso encontro, se isso fez sentido para vocês, se ajuda, se traz ideias. Se essa mobilização, né, o que a gente faz aqui, vocês veem, a gente quis fazer um encontro muito dialogado, né, a gente quis que vocês fossem os protagonistas desse encontro, e acho que saíram muitas ideias que nos enriquecem mutuamente, eu vejo assim, esse é o meu ponto de vista aí do nosso encontro. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma questão, alguma colocação, alguma dúvida cruel? Eliana, boa tarde. Oi, querida. Tudo bom, Luana? Eu não ia falar. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu não ia falar nada, mas eu não vou resistir. Durante o encontro, desde que vocês colocaram as músicas, né? Eu estive pensando, o que é permanente nessa vida? De fato, nada é permanente, né? Senão a mudança. E aí, quando eu ouço os depoimentos, eu tenho até medo de mencionar os nomes, para não esquecer, não ser injusta com ninguém. Mas quando eu ouço a Darlene, a Mônica, a Cássia, que passa uma barra junto com a Shirley no CNEI, que não é fácil. Até anotei aqui algumas outras para não esquecer. A Jussiele, a Zélia. E aí eu fico pensando, gente, quanta potência, né? Quanta sensibilidade dessas meninas. Quando a Darlene mencionou a estratégia formativa que ela usou, falando das músicas, dos vídeos, dos filmes, eu fiquei pensando, assim, chegamos num momento de mudança mesmo, e talvez nunca mais as coisas sejam como eram. Esperamos que sim, né? Talvez até uma mudança para melhor, mas talvez nós tenhamos mesmo que nos readaptar a essa nova configuração. E é muito bonito, sabe? Muito lindo ver a dedicação dessa equipe, a dedicação desse grupo em prol de cuidar, acolher, se reconfigurar para acolher esses professores, pensando que daqui a pouco são esses professores que serão acolhidos, esses profissionais, né? Não só os professores, mas que vão acolher os nossos bebês e as nossas crianças. Então, eu queria encerrar esse encontro dizendo, né, meu muito obrigada, que de fato essas meninas, com esse trabalho maravilhoso, tem sido, como a Luciana colocou no chat, inspirador. E vamos à luta, porque os desafios são grandes, as mudanças são enormes, mas cada relato que eu ouço, eu vejo brilho nos olhos, eu vejo empoderamento dessa equipe, dessa profissão que é ser professor. Exatamente, Luciana, muito lindo. Tão bom ter alguém assim de fora, né, gente, que dá essa luz, né, porque a gente construiu aqui para as tramas que nós fomos tecendo, né, tão bonito isso. Muito obrigada, Luana, tuas palavras foram muito lindas, muito pertinentes, né. Eu penso como você, penso que tem muita potência, né, tem um lugar do cuidado que a gente já tinha, mas que a gente vai fortalecendo, que a gente vai olhando para ele e reconhecendo o valor dele, né? E tem uma potência imensa, né?
Não sei se vocês já trabalharam o texto do Bernardo Toro, né? Que ele vai falando do cuidado, o texto que a Elza deu, né? E também o texto da Damares, que também pode ter muitas relações com o que a gente trouxe aqui, né? Por exemplo, o mapeamento, né? Ela falou para vocês escolherem os indicadores, né? Alguns indicadores que são mais pertinentes. Então, como é que eles vão parar no chão da escola, né? Fazer essas pontes. Acho que nós, eu e a Val, a gente está muito preocupado com isso, né, Val? De que nossos encontros teçam, né? Façam amarras, teçam costuras, por exemplo, fazer um mapeamento do refeitório, né? Isso é uma possibilidade, é realmente uma ferramenta para vocês usarem para sempre, não é só uma ferramenta né, para esse momento, mas para qualquer questão que vocês tenham, é uma boa ferramenta de diagnóstico e de construção também do plano de ação de forma muito, quase intuitiva, né? Então, a gente realmente gostaria que vocês aproveitassem e fizessem muitos usos, né, dessas possibilidades. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Luana. Muito, muito obrigada. Val, alguém mais quer comentar alguma coisa? Temos um minutinho aí. Lá no fórum, então, lá no nosso ambiente, eu vou criar um fórum, ou um local, eu não sei muito bem, que eu vou chamar de Notícias da Prática, tá? Onde vocês podem postar o que vocês quiserem, tá? Coisas outras, né, que não estão contempladas nos outros fóruns. A gente tem procurado ser muito econômico nas nossas tarefas, para que não fiquem muitas ações, somos muito formadores, né? Se cada um inventar uma coisa, vocês vão enlouquecer conosco. A gente tem buscado aí ser bastante econômico, mas ao mesmo tempo promover, dar oportunidades da gente poder fazer trocas, né? Além do nosso encontro, que é tão curtinho, né? 1 hora passa, 2 horas passam tão rapidinho, né? Então, mas fica esse fórum que vamos dizer que é um fórum aberto, né? E depois, no dia 21, nós vamos fazer esse fórum mais focado, então, nas questões aí do questionário, para a gente trocar ideias aí sobre a análise dos questionários. Tá bom? Meninas, muito, muito, muito obrigada pela atenção. Vocês são muito queridas. Grande grupo 2. Luciana, você é do grupo 2, tá tudo certo? Tá bom? E nos encontramos, então, dia 21. Anotem nas suas agendas. Lembrem que o fórum é sempre algo que a gente tem que ser proativo, né? A gente tem que ser muito autônomo, né? Porque senão ele não é rico, e os fóruns da gente têm sido muito ricos. Então, vamos usar essa ferramenta aí que está à nossa disposição, ok? Eu penso que a Val talvez tenha caído, não sei, não estou vendo a Val mais. Talvez ela caiu aqui nesse finalzinho, mas, enfim, coisas da internet, tá bom? Muito, muito obrigada pela atenção de vocês e sigamos juntas. Muito, muito obrigada. Obrigada pela atenção, obrigada por vocês e obrigada por vocês estarem aí nessa ponta aí, nessa linha de frente aí de muitas coisas que a gente tem que